tema de hoje é AI, é o tema que todo mundo quer falar, é o tema que tá ficando até chato de não ler nada sobre AI, só que só vai piorar. Essa é a coisa. E para falar mais sobre isso, eu vou primeiro me apresentar um pouco melhor e dar um pouco do histórico de por que eu estou falando sobre isso. Esse rapaz aí é o meu pai, provavelmente quando ele tinha a idade de vocês, e ele começou a trabalhar com computador na época que o computador era realmente uma novidade. O computador com o qual ele trabalhava no começo, na empresa que ele trabalhava, funcionava com cartão perfurado. O jeito de você programar o computador, você tinha uma máquina que você fazia os furinhos e você colocava e ela lia isso. E era basicamente uma calculadora tunada. E depois disso ele passou a trabalhar com COBOL, que é uma linguagem de programação para servidor de banco e de coisas do tipo, e impressionantemente, até hoje, caixa automático e uma boa parte de banco por telefone funciona com essa linguagem. Ou seja, uma linguagem que começou nos anos 70 e até hoje tá. Ou seja, os caixas eletrônicos são uma porcaria, parte por culpa do meu pai, mas parte por outras pessoas que programam nessa mesma linguagem. E aquele rapazinho bonito ali sou eu. Deve ser também há uns 30 anos atrás, uns 25 anos atrás. E na minha época eu usava esse tipo de computador. E eu lembro que nessa época dos computadores você não tinha acesso à internet ainda, mas quando eu vi Photoshop pela primeira vez, eu achei a melhor coisa do mundo. Você podia criar coisas, você podia montar do jeito que você quisesse, fazer montagens e tudo mais. E aí, por causa dessa paixão de mexer com computador, eu gostava muito de mexer em computador no geral. Ou programar alguma coisa, mas computador era uma coisa que eu gostava. E por causa disso, eu fiquei numa dúvida entre fazer ou engenharia mecatrônica ou publicidade. Você vê a distância entre os dois cursos. Mas porque eu gostava dessa questão de programação, eu achava robô uma coisa super legal, mas eu gostava da parte de criar coisas. E por destino, e também porque a nota para passar em engenharia era mais alta do que para publicidade. Detalhe apenas, eu resolvi fazer publicidade. E em 2003 eu me formei na UMC por publicidade e propaganda. Aquela foto não é a foto real, porque por algum motivo eu perdi a minha foto de formatura. Então eu usei o Midjourney para fazer uma reconstituição do momento. Mas provavelmente eu não parecia ainda o Papai Noel nessa época. E aí um pouquinho mais da minha jornada com o computador. O primeiro trampo que eu tive foi com marketing, assistente de marketing numa fábrica de brinquedo. Trabalhava com PageMaker, Photoshop, Flash e CorelDRAW. Depois comecei a trabalhar com design editorial, fazendo revista, jornal, em Guarulhos, num jornal de lá. E eu trabalhava com Photoshop, Illustrator e InDesign já, nessa época que o PageMaker já não existia mais. Depois eu comecei a trabalhar com design propriamente dito, e aí Photoshop, Illustrator, comecei a trabalhar com vídeo, e com desenvolvimento web também nessa época. E depois, porque eu comecei a trabalhar com essa questão de fazer site, acabei virando programador, e aí foi o ponto onde o que eu queria fazer na minha vida no começo, que era programar coisas, eu voltei a fazer isso. Voltei a entrar nesse mundo entre o design e a tecnologia. Foi sempre algo que eu quis, mas durante muito tempo tinha essa divisão. Tecnologia era uma coisa, design era outra. E aí, mais ou menos nessa época, começou a juntar as coisas de novo e eu pude fazer parte do que eu queria. Mas nessa época, isso era em meados de 2012, alguma coisa assim, 2011, por aí, eu conheci aquela pessoinha que tá aqui na frente. Ela estava se mudando para os Estados Unidos, e aí ela falou, você não quer vir para cá? Sou com uma boa ideia, eu acabei indo para os Estados Unidos. Fui fazer a minha especialização minha pós-graduação, entre aspas, com marketing, social media e web analytics.
E aí, nessa época, um dos cursos, lá nos Estados Unidos você tem as matérias principais, mas você tem umas eletivas, umas que você pode fazer só pelo crédito. E eu acabei lendo lá na descrição User Experience Design. Achei interessante, falei, mistura de novo essa coisa de misturar criação com tecnologia, e eu achei o máximo. Nessa época, o conceito de UX Design era super novo, assim, ninguém se considerava UX Designer ainda, e eu achei bacana o negócio, mas nem tinha escutado o termo ainda. E aí, porque eu dei sorte, basicamente, de ter feito esse curso numa época que UX Design estava super bombando, eu acabei conseguindo trabalhar nos Estados Unidos por quase 2 anos, fazendo um monte de projetos por lá. E aí, depois disso, eu acabei mudando dos Estados Unidos, fui morar em Barcelona por um tempo, e a partir daí eu fiquei fazendo só freelance barra minha própria agência. Eu e a minha esposa, a gente faz, ela é designer também, designer de embalagem e designer de branding, e eu com a parte de tecnologia fazendo isso. E aí todo esse blá 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 sobre mim, que provavelmente ninguém liga, era só para dizer uma coisa. Em 20 anos de carreira, um pouco mais de 20 anos de carreira, eu com 40 anos hoje, eu passei por todos esses cargos, por todas essas variações e fui usando cada vez mais software, cada vez mais coisa. Alguns softwares eram o mesmo, Photoshop continua, mas é numa época onde entre uma versão e outra do Photoshop você tinha às vezes 2 anos entre a versão 6 e a versão 7. Isso comparado com o meu pai, que trabalhou por 40 anos e se aposentou usando um software, usando COBOL. Ele fez isso a vida inteira, deu curso disso, ele fez coisas paralelas ao COBOL, mas tudo com COBOL como principal coisa. E eu, em metade do tempo que ele trabalhou, já tive que fazer tudo isso. E o motivo pelo qual eu estou falando isso é que eu passei por uma série de evoluções da tecnologia. Quando eu comecei a usar computador, eu não tinha internet ainda. Eu vi internet, eu vi smartphone e agora AI. Mas o motivo pelo qual eu acho que AI é uma das coisas que vai... Por mais que as pessoas falem que vai mudar o mundo, tem pessoas que acreditam que vai salvar tudo ou que vai destruir tudo, eu acho que é algo no meio, mas a diferença de AI para outras tecnologias é o telefone foi uma primeira tecnologia, mas as pessoas usaram o telefone para divulgar o rádio. As pessoas usaram o rádio para divulgar a TV. As pessoas usaram a TV para divulgar o computador pessoal. As pessoas usaram o computador pessoal para divulgar a internet. E usaram a internet para divulgar o smartphone. E cada um dessas camadas de divulgação fazia com que você atingisse mais gente mais rápido. Para fazer um comparativo entre tecnologias e por que AI é uma coisa diferente das outras, mesmo na época da internet já, certo? Onde quase todo mundo tinha... voltando no slide anterior, só uma informação, o telefone demorou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. Alguns outros softwares, o Uber, que é uma coisa que... Você lembra quando você escutou Uber da primeira vez e quanto tempo demorou para o Uber ser uma coisa que todo mundo conhecia? O Uber demorou 70 meses para atingir 100 milhões de usuários. O Telegram demorou 61 meses. O Spotify, 55 meses. O Pinterest, 41 meses. O Instagram, 30 meses. E aí você vendo como as coisas vão ficando cada vez mais rápidas de atingir. O TikTok demorou 9 meses para atingir 100 milhões de usuários. E o ChatGPT demorou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. 100 milhões de usuários parece um número aleatório, mas 100 milhões de pessoas conhecendo algo não é mais o seu nicho, não é mais aquela coisa que só você sabe que existe. Não é aquele segredo que vai te dar uma vantagem competitiva em cima de outras pessoas. Minuto. E aí, por que eu estou falando disso? Existe uma questão da velocidade que as coisas evoluem.
eu mencionei o negócio do Photoshop, que demoravam, às vezes, 3 anos para você ter uma versão e outra. Então, você tinha 3 anos para aprender a usar aquela ferramenta bem e ser um expert naquela ferramenta. O Photoshop, todo o pacote Adobe de tempos para cá, tem atualizações de 1 mês em 1 mês, às vezes 2 meses, 3 meses, mas ainda mantém as coisas parecidas do jeito que estão. Com AI, para fazer essa palestra, há 1 mês atrás, quando eu e a Amanda e o Fábio conversamos sobre fazer, vamos fazer, você não quer dar uma palestra lá? Eu falei, e aí eu podia ter escolhido outro tema, o tema era alguma coisa relacionada com branding, mas aí eu voltei para ela e falei, não, eu quero falar sobre AI porque era uma coisa que eu estava muito interessado na época e eu achava que era a coisa que ia ter o maior impacto. Qualquer outra coisa que eu falasse ia ter menos impacto do que AI. E no processo de fazer a apresentação, eu tinha uma ideia inicial, eu ia falar sobre como usar as ferramentas, o que você podia utilizar de inteligência artificial no seu dia a dia e como produzir trabalhos. E não tinha como. Eu estava no meio da apresentação, e vocês vão ver que essa apresentação ela começa e depois ela vai indo para qualquer lugar e ela acaba meio com eu tenho que confiar no que eu vou falar, porque eu passava alguns dias fazendo a apresentação e aí lançava alguma coisa nova. E eu falava, não, o que eu estou falando já não serve mais. Passava mais alguns dias fazendo e outra coisa. Algumas semanas teve 10 anúncios de coisas de AI e a diferença de AI hoje é que não é você tem uma funcionalidade nova. As pessoas lançam uma coisa que transforma a coisa que você usava antes em basicamente inútil. Fica obsoleto de uma semana para outra. Um exemplo disso parte do meu workflow era fazer coisas no Midjourney. Midjourney é ótimo para gerar ideias, mas ele é muito difícil de você refinar a sua ideia. Então você consegue gerar o grosso, mas você não consegue gerar a mesma imagem só com a mão trocada ou com uma cor diferente. É difícil, tem como, mas é muito difícil. E parte do workflow era gerar no Midjourney, depois vai para o Stable Diffusion, e do Stable Diffusion tem uma opção de mudar só um pedacinho, e esse era o standard de fazer isso. Quinta-feira, agora, o Photoshop lançou isso dentro do Photoshop. Tudo isso que eu passei, não uma eternidade, mas alguns meses melhorando, ficou inútil. Agora você vai no Photoshop, tem a foto lá que você tirou, que você pode gerar no Midjourney ainda, porque o Midjourney é ótimo para gerar ideia inicial. Mas você gera lá e que você precisar trocar, você vai no Photoshop, seleciona aquela parte, fala trocar o chapéu para azul, ou trocar o olho dela para outra coisa, ou fazer ela sorrindo, ou coloca um cachorro aqui. Eu não sei quantas pessoas aqui já têm contato com cliente, mas cliente tem essa mania de olhar para as coisas e falar, não tem como fazer a menina sorrir? Uma foto, como se você tivesse controle sobre aquilo. E essa sempre foi não tem como fazer ela virar um pouco mais para o lado? Isso sempre foi uma coisa que tinha na cabeça do cliente, que o computador era uma mágica, que se apertava um botão e fazia. E, impressionantemente, depois deles acreditarem nisso por muito tempo, hoje em dia é assim. Hoje em dia o computador é quase essa mágica, que até essa coisa mais estúpida que falar, não tem como esse cachorro ser de outra cor. E você falava, lógico que não, a foto já está tirada, não tem como trocar a cor do cachorro depois que a foto foi feita. E agora tem, você troca o cachorro e você faz. E um dos motivos pelo qual isso e aqui algumas notícias para ver a quantidade de coisas que aconteceram nessa semana, ou na semana passada. E esse poder da criatividade que foi liberada pela AI, porque você sempre pôde fazer isso, certo? Só que você precisava ser um expert em Photoshop, você precisava ser uma pessoa boa em Photoshop, ou em fotografia, manipulação fotográfica, ou um Illustrator. Agora isso é disponível para qualquer pessoa com a petulância do cliente. Qualquer pessoa que fala, é só mudar isso, agora é só mudar isso. E aí, qual é o problema? Você era uma pessoa que se especializou num software, que se especializou em fazer uma coisa específica, e agora existe uma ferramenta que você aperta um botãozinho, escreve um negócio lá, e ela faz isso para você. Quanto isso afeta você como profissional? Quanto isso afeta a sua capacidade, no final das contas? Todo mundo gosta do que faz,
Mas você faz por causa de dinheiro. Você faz porque alguém está te pagando para fazer aquilo. Gostar é bom, é menos estressante que fazer uma coisa que você é miserável o tempo inteiro fazendo, mas no final das contas você está fazendo isso para ganhar dinheiro. E vocês estão se formando para começar a fazer isso. Num mercado onde pode ser que o que vocês fazem não seja mais 100% necessário. E eu estou falando isso de maneira superlativa agora, mas para criar atenção, mas eu vou explicar porque eu acho que não é o caso, mas o que eu acho que é o caso é, se você quer se especializar em alguma ferramenta, eu acho que esse tempo já foi. Eu acho que ser especialista em ferramenta, e eu conheço gente que trabalha com isso, e talvez eles continuem por algum tempo fazendo isso. O cara que é um ilustrador incrível, o cara que é um artista 3D incrível, pode ser que essas pessoas continuem tendo bastante trabalho e continuem tendo fluxo de dinheiro. E eu vou também ter um porquê. Eu acho que eles não vão sair do mercado por causa disso, mas se você está começando, ser especialista em uma ferramenta, eu já acho que não é algo que é viável. Porque você pode ficar bom em 3D hoje. E assim, uma coisa que todo mundo fala sobre inteligência artificial é, por mais impressionante que seja hoje, é o pior que vai ser hoje. Só vai melhorar e só vai ficar vai ser exponencialmente mais impressionante. Então, se hoje, eu desenho melhor que o Midjourney, ou eu faço 3D melhor que o Midjourney, hoje. Daqui a 1 mês pode não ser mais o caso. E, no Midjourney não dá pra fazer isso. Daqui a 2 meses não vai ser mais o caso. Então, focar todo o seu esforço e toda a sua carreira em ficar bom em uma ferramenta é uma coisa que já não é o caso. E eu mostrei aquele histórico do meu pai, porque é isso, ele foi a vida inteira, 40 anos especialista em uma ferramenta. Eu passei por um monte de ferramentas, mas você vê que Photoshop e alguma coisa foi ficando lá e é importante para mim hoje. Mas daqui a pouco não vai ser mais nem para mim. E apesar de eu ter tido que me aprimorar na minha carreira e que eu tive que aprender novas coisas, eu tenho dificuldade hoje de acompanhar AI. Às vezes, como eu falei, criando essa apresentação em 1 mês, eu tive que mudar coisa e no meio da apresentação comecei a usar outra ferramenta para terminar ela. E eu acho que eu acredito que a geração de vocês, eu adoro falar a geração de vocês, eu me sinto com 700 anos, mas a geração de vocês, eu acho que se vocês não tiveram essas coisas por períodos longos que vocês puderam falar, eu sei isso. Mas eu acho que vocês estão mais preparados para se adaptar a esse tipo de mudança. Mas eu acho que a adaptação à mudança, se eu fosse colocar uma skill, uma coisa que eu falo, pessoas que vão ter sucesso no mercado de hoje em diante são pessoas com capacidade de se adaptar rápido. Capacidade de executar o pensamento criativo independente da ferramenta que está sendo usada. Porque certas coisas são independentes independente da ferramenta. Você entender o que você quer fazer, você entender o que é importante para aquele cliente, o que é importante, qual o público-alvo daquele cliente e como fazer essa conexão. Eu acho que o ChatGPT, você pode colocar lá qual é o público, qual é o produto, e ele vai te jogar algum blá 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 lá. E uma coisa que é um problema do ChatGPT hoje, que pode melhorar com o tempo, o ChatGPT vai falar com confiança sobre qualquer coisa, até sobre o que ele está errado. Ele fala. Porque ele não é feito para discutir, ele não é feito para refletir sobre o que ele... Se você pedir para ele refletir sobre o que ele falou, ele reflete e melhora. Mas não é um instinto, falando como se o ChatGPT estivesse vivo, que eu não acredito que está, não ainda. Mas o instinto do ChatGPT é ser confiante no que ele fala para você. Então, um dos problemas disso é você confiar no ChatGPT como se ele fosse um expert numa área. Ele é uma ótima ferramenta de pesquisa, ele é uma ótima ferramenta de elaborar o que você quer falar. Uma das coisas que eu acho, eu falo pelos cotovelos, mas porque eu penso muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de escrever coerentemente e não repetir a mesma coisa.
como vocês provavelmente já perceberam, eu fico dando volta em cima do mesmo assunto, e isso para escrever uma coisa coerente é complicado. O ChatGPT é ótimo, você pode falar com ele usando o Whisper, você pode ficar conversando com o ChatGPT por horas e depois falar, me resume o que eu falei sem eu parecer um bêbado louco reclamando da vida. E ele faz isso. Então, ele é muito bom para elaborar melhor o que você tem, mas eu acho que o insight, essa coisa de entender... Você pode entender um público-alvo e pedir para ele linkar o público-alvo, mas eu acho que o fator humano ainda de criar, de ter a sacada, de falar, putz, eu acho que é isso, eu acho que é falar com esse pedacinho aqui, é trabalhar esse aspecto da marca, eu acho que isso ainda é mais humano, pelo menos por agora, eu acho que ainda depende do input humano. E isso eu acho que são as coisas que vão fazer diferença daqui para frente. E a mesma coisa com imagem. Uma das coisas que eu percebi agora nesses últimos tempos, quando eu fiz faculdade aqui, tinha História da Arte. E eu achava, História da Arte? Por que você tem que fazer História da Arte? Tipo, eu não vou pintar quadro, não vou fazer nada disso. Sempre achei uma coisa... Era interessante, mas não era algo que eu achava útil para mim. Hoje em dia, uma das melhores formas de você conseguir um resultado específico em uma ferramenta de design é você usar como exemplo ou um movimento de design, ou um artista, ou um momento histórico da arte. História da arte passou a ser super relevante de novo. Quanto mais você entender, quanto mais você conseguir categorizar movimentos de design e cores, até a parte de arquitetura, decoração, você entender o que é aquele tipo de cor, qual é o nome do movimento que descreve aquele tipo de cor, você consegue chegar no resultado que você quer muito mais rápido. E outras coisas como se você souber o nome do designer, por exemplo, você tem a questão de copyright, blá blá blá, que você está copiando dos outros, mas a gente sempre copiou. Certo? As pessoas estão ficando pistola porque o Midjourney copia as coisas. Se você olhar o Dribbble hoje em dia, 98% de lá, alguém copiou de alguém, copiou de alguém, copiou. A gente vive de copiar. E copiar e você não pode copiar exatamente igual, mas você partir de alguma coisa e fazer outra é parte do processo criativo. E eu acho que saber o nome do artista e o nome da pessoa, não que você não está copiando a arte do cara, mas você está inspirando o que você quer baseado naquele visual. E eu acho esse tipo de informação tá mais importante agora do que era antes. Porque antes você copiava uma coisa e você não sabia da onde veio aquela inspiração e a sua inspiração era uma peça já criada por alguém que se inspirou num movimento de design. Agora, para você criar algo mais único, um ótimo jeito é saber qual é o movimento de design e usar ele para se basear no negócio. E aí, tentando... Outro problema dessa apresentação era... Eu queria falar sobre branding no geral, porque eu acho que branding é essa coisa maior do que o design. Não maior em importância, ou pode até ser, mas maior em escopo. É mais amplo e menos profundo. É assim que eu vejo branding no geral. E eu acho que os princípios básicos de branding, de você entender qual é a visão do cliente, ou sugerir a visão para o cliente, entender o que isso se traduz na personalidade da marca e como isso se traduz na execução, é o motivo pelo qual alguém vai te pagar para fazer isso, certo? É você conseguir ter... Porque uma das coisas, uma piada que tem, que eu inclusive tentei achar ela para colocar, mas era falando... o problema agora é que basta a pessoa explicar direito o que ela quer para o computador e o computador vai fazer. E aí, basicamente a pessoa responde, então a gente está salvo. Porque uma das coisas mais difíceis que tem é você pegar uma pessoa que não tem conhecimento da área e falar para ela explicar exatamente o que ela quer. Basicamente, o trabalho de alguém de design e branding é você ser um tradutor entre eu queria que fosse mais pan, sabe? Que tivesse mais assim. E traduzir isso no que é. E isso o ChatGPT, graças a Deus, ainda não consegue fazer. E essa questão de ser a pessoa que pega essa loucura do cliente querendo que tenha mais pop, que seja mais tchan,
e entender o que isso significa e conseguir descrever isso para a máquina é o importante. E não só traduzir, certo? Porque você não está lá só para escutar e falar, mas para você ajudar. Você é o especialista na área. O cliente tem o produto, ele quer que a empresa dele seja algo, quer falar com um tipo de pessoa, mas quem tem o conhecimento sobre como traduzir o que ele quer para o que pode ser feito ou para o que deve ser feito, ainda assim é você. E eu acho que, mesmo que o ChatGPT seja bom o suficiente em fazer isso exatamente do mesmo jeito, entender loucura de cliente é um negócio que eu acho que ainda está talvez 1 ano para frente. Posso estar enganado, mas eu acho que ainda tem um tempo até ele virar adivinho de coisa. Então, reforçando, eu acho que os princípios mais básicos de marketing, de psicologia, de antropologia, de história da arte, esses assuntos vão ser os mais importantes para você conseguir tirar o maior proveito possível da AI. E quanto mais proveito da AI você tirar, mais dinheiro você vai fazer nesse momento. E aí, formas agora mais relativamente na prática. Acho que estourou uma bateria aqui dentro. O que você pode fazer, como você pode usar AI para te ajudar a trabalhar melhor. Quando você cria branding, você fala, vamos criar missão, visão e valores, e blá, 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 blá. Cliente dificilmente entende o que é isso. Ele acha bonito na tela, ele gosta das palavrinhas, que normalmente você usa umas palavras rebuscadas, e o cliente fala, legal, acho o máximo, mas ele não consegue, de novo, ele não consegue entender como pegar isso e executar em algo tangível. E mesmo que você crie um posicionamento incrível e qual que é a personalidade da marca, e assim que a marca tem que falar, vai ser um expert ou vai ser mais amigável. Você faz tudo isso e aí você dá na mão de um redator meia boca e ele destrói aquilo. E aí você vê a peça, e aí você vê a campanha de social media, você vê e tá uma desgraça. Porque achar gente que faz isso bem também não é fácil. E o cliente nunca quer pagar caro, então ele pega qualquer pessoa que fala, você escreve aí? Ele fala, escreva aí. E aí escreve aí, e aí fica... Então assim, o cliente gastou dinheiro, você gastou tempo, você criou aquela estrutura inteira e não saiu nada. Com o ChatGPT, o que você pode fazer você termina de criar essa missão, visão e valores, você faz tudo isso, e aí você cria um prompt, uma base de prompt. Tem o conceito de engenharia de prompt, que é uma coisa que vai aparecer muito. Se vocês começarem, procurem sobre engenharia de prompt, porque é o jeito que você cria uma estrutura para o ChatGPT para ele te devolver exatamente o que você quer. Então você fala, vamos supor, é uma coisa de comida para cachorro. Você fala, você é um expert em veterinária e você está dando conselhos para donos de pets sobre como cuidar melhor do... Você vai dar 10 maneiras de cuidar melhor do seu pet em casa. O ChatGPT vai... Aí você fala, não, a personalidade é isso, o tom é amigável, para ser descontraído, mas parecer que tenha proficiência no assunto. O ChatGPT vai te criar isso certinho. Provavelmente vai fazer melhor do que 90% dos redatores. E esse 90% parece um exagero, e é um dos motivos pelo qual eu acho que AI é um grande problema. Porque AI não é perfeito e não é o melhor. Mas ele é melhor que a maioria. Pelo menos melhor que a média. E se você está abaixo da média, você não vai ser substituído pela AI direto, mas você vai ser substituído pela pessoa que está usando a AI bem. Então, a nota de corte do mundo profissional agora subiu. Porque se você era o cara que fazia mais ou menos, para fazer mais ou menos o ChatGPT ou o Midjourney ou qualquer outra AI faz. Então, assim, se você é um redator incrível, você ainda vai ter o trampo, porque você vai além do que o ChatGPT consegue entregar, mas se você é aquela que faz aí mais ou menos,
a sua vida está... Porque, voltando no meu caso específico, antes eu tinha que... Eu sabia qual era o grosso do texto que eu queria, mas eu precisava executar o texto. E a execução do texto era um negócio que eu tirava muito do meu tempo, então eu contratava alguém, um redator, para fazer aquilo. Às vezes o texto que a gente escrevia não era o texto final, mas era para dar aquela intenção do que era. Então eu acabava dentro das minhas capacidades, eu tinha que contratar alguém para fazer aquilo. Agora eu vou lá, dou esse geralzão, ChatGPT escreve, entrega para o cliente. Ou seja, agora eu consigo entregar mais coisas para o cliente. Ou seja, a pessoa que eu contratava para fazer isso para mim, não está sendo mais contratada para fazer isso para mim. E isso vale para outras coisas. Fotografia ou imagem em geral. Tem aquele design que você consegue fazer no Illustrator, no Photoshop, e varia com a sua capacidade. A minha capacidade é limitada. Eu consigo fazer fica bonitinho, mas design minimalista, na verdade, é incompetência de design. Eu não consigo fazer design muito incrível. Então eu vou pro minimalismo e o cara fala, mas tá meio pobre. Não, tá minimalista. E você vai dando aquela engambelada e vai. Mas é a forma que eu me viro, certo? Se o cara não quiser minimalista, não, eu quero 3D, e eu quero ilustração, quero uns floral, não sei o que lá. Bom, eu vou... Procura alguém lá no Dribbble, procura alguém que eu conheço, fala, faz um floral, aí eu pego a pessoa, pago. E esse processo de apresentar a ideia, normalmente ou você não fechou o projeto ainda, então ou você tem que convencer alguém de fazer de graça para você, e as pessoas fazem 1, 2 vezes, na terceira eles já falam, não. Então você vai gastando a sua lista de amigos que você pode pedir um de graça aí para fazer, na esperança de que ele vai ganhar dinheiro. E aí você acaba eliminando a sua possibilidade do que você pode oferecer. Por exemplo, a gente evita oferecer coisa com ilustração, a gente evita oferecer coisa com 3D. Tem cliente que fala, precisa muito, porque faz muito sentido dentro do que precisa. A gente vai, paga do nosso bolso para essa pessoa, com a possibilidade de que vai fechar o negócio, que a gente vai tirar esse dinheiro de volta. Mas é dinheiro que você tacou no mato. E normalmente isso que você faz nem é o final, nem é a peça que vai. É para você mostrar para o cliente, ó, mais ou menos assim. Ou seja, você gastou dinheiro para fazer um mais ou menos aí. Com o Midjourney agora, quero uma ilustração, uma ilustração mais ou menos aí. Você joga lá. Você consegue vender a ideia. Se o cara falar, beleza, toca o pau, é isso aí que eu quero. Aí, em certos casos dá para você continuar só com AI. Mas em outros casos, aí você pega aquilo, e aí você vai atrás do ilustrador. Por isso que eu falei que eu acho que quem é bom no que faz e quem faz aquilo muito bem, continua tendo. Porque na hora de executar mesmo, o Midjourney, você tem que bater muito nele para ele fazer exatamente o que você quer. Ele é bom para dar aquela ideia inicial, mas para tirar o final, fazer várias versões da mesma coisa, é um saco. Aí depois que você vendeu o projeto, caiu os primeiros 50% lá que o cliente pagou para começar o projeto, aí você paga quem for, o cara ilustra para você e faz. Mas hoje em dia a gente consegue oferecer muito mais coisa, trabalho muito mais complexo, não precisa ser tudo minimalista por causa da minha incompetência de fazer coisa não minimalista, porque para apresentar a ideia você tem uma pessoa que não cobra nada, cobra $50 por mês se você fizer a conta paga, não sei o que lá. Por $50 por mês ninguém vai fazer 3D, fotografia, ilustração. Não. Aí outra coisa que eu acho que é importante. Análise de dados. Analisar dados, todo mundo fala, não, tem que olhar o Analytics, tem que ver não sei o que lá. Tem número pra diabo ali. Um monte de barrinha, um monte de negocinho. Você olha e fala, da hora, né? Vários visitantes, é isso. Você tira daquilo dali e acabou. Certo? Você não tira nada de nenhuma informação útil que ajuda a definir para onde a marca tem que ir, que ajuda a definir se o que você está fazendo funciona ou não. Se você... de novo, isso é uma coisa que eu tive que incluir depois. Porque o ChatGPT não fazia isso até quarta-feira, sabe? Aí agora tem o Code Interpreter do ChatGPT, que você joga qualquer coisa lá, qualquer CSV, qualquer arquivo, PDF, qualquer desgraça. Você pega lá, fala, o que você tem aí? Pega do cliente e fala, me dá tudo o que você tem. O cara dá um monte de papel lá, até nota fiscal de gasolina, e você põe lá e fala, qual a informação que tem aqui que é útil? Me dá 5 insights sobre como melhorar
a performance de venda dessa empresa. E ele faz. Ele lê os dados, ele cruza dados. Você pode pegar dado de quantas antenas de Wi-Fi tem perto de... Ele linka dados de um jeito que só cara muito bom de data analytics consegue fazer. Isso era um trampo que só empresa gigante conseguia fazer. Pra você ter um cara bom mesmo para fazer isso, era um negócio que era completamente fora de cogitação para qualquer empresa pequena. Agora você consegue jogar tudo lá e fazer isso. A empresa vai fazer isso sozinha? Não vai. A empresa sabe que ela tem que fazer isso? Não sabe. Mas se você pegar na mãozinha do cliente lá e falar, me dá isso, eu consigo fazer, você consegue oferecer um trampo que provavelmente vai te custar, sei lá, meia hora na frente do ChatGPT. Não no que está no ar hoje, mas falaram que vai sair, falaram que vai funcionar isso daqui a uma semana tá lá. Você consegue jogar isso e mandar um relatório com um gráfico bonitinho de projeção de vendas, de como, não sei o que lá. Sei que isso não é branding por si só, é mais marketing, vendas, mas, de novo, como pessoa de branding, ou não como pessoa de branding, como pessoa sozinha que tem cliente, porque esse é o que eu acho que é o meu caso. Uma dupla de pessoas que atende clientes, quanto mais você conseguir fazer para o cliente, melhor. E essa é a questão dessas ferramentas de AI. Uma pessoa ou duas pessoas, um estúdio minúsculo, consegue fazer muitas coisas. Então, você aumenta a sua capacidade, o seu alcance, as coisas que você pode oferecer. E óbvio que você aumenta um pouco o quanto você vai cobrar, mas o cliente gosta de ter uma pessoa que faz tudo. Porque quanto mais... Ele gosta de barganhar dinheiro, ele gosta de diminuir preço, isso é fato, mas quanto menos gente ele tiver que lidar para fazer as coisas que ele precisa fazer, melhor. Porque é menos tempo que ele perde lidando com gente, e se você ganhar a confiança do cliente, é cada vez mais fácil você fazer. Eu posso fazer isso também. Porque confiança, apesar de parecer, voltando nas coisas essenciais que são independentes de inteligência artificial, confiança é uma coisa que uma vez que você ganha é muito difícil você perder. Então, uma vez que você ganha a confiança do cliente de que você faz bem alguma coisa, ele sempre vai te dar a opção de fazer outra coisa. Você fala, você não precisa falar, eu não sei fazer isso, mas mesmo que você nunca tenha feito, fala, eu vou tentar fazer isso para você. E faz. Conseguir mais coisa de um mesmo cliente depois que você ganhar a confiança dele é mais fácil que conseguir um cliente novo, e ferramentas de AI vão permitir que você faça cada vez mais coisas para esse cliente. Por exemplo, não está aqui nenhum exemplo, mas criação de vídeo. Qualquer criação de vídeo, hoje em dia, você precisa de uma equipe, você precisa chamar gente para filmar, precisa fazer um monte de coisa. Daqui a alguns meses, talvez um mês, você digita lá. Agora já tem tudo esquisito, mas tem a propaganda de cerveja que foi feita, um teste de propaganda de cerveja feito só isso. Daqui a pouco você vai poder fazer vídeo. Pode ser que vai ser propaganda do Super Bowl? Não vai ser. Vai aparecer, vai passar na Globo a campanha que você vai fazer com inteligência artificial? Provavelmente não. A Coca-Cola fez uma, mas inteligência artificial naquelas. Pagaram uma bala para colocar umas coisas de inteligência artificial ali para dar um buzz em volta do negócio. Mas não foi feito inteiro. Mas coisa para social media, coisinha pequena, você vai lá, descreve, faz 10 segundinhos, coloca um lettering por cima e vai. E essa é a questão. A minha visão de futuro de AI e do impacto que ela tem no mercado, principalmente de quem está se formando agora, ou que vai se formar em breve, a prioridade é outra agora. A prioridade é ser o mais bem informado sobre o que você faz, é entender teoria das coisas o máximo possível, tá sempre aprendendo sobre o que tem, o que está acontecendo em AI. Uma coisa que eu notei, vai parecer aquela coisa de gente chata, que morou fora e fica falando isso. Mas a cobertura de AI no Brasil é uma porcaria. Só aparece manchete vagabunda de... porque tal empresa isso. E nunca a fundo. Você fica sabendo semanas depois que lançou o negócio. Então, parte da vantagem que a gente tem hoje você consegue pegar qualquer informação de qualquer lugar. Se você não fala inglês, você consegue pegar hoje em dia o vídeo lá e falar para o ChatGPT, me traduz esse vídeo e ler o vídeo, ou fala para ele
coloca a voz para ele falar para você o que o vídeo foi. Mas se manter informado sobre o que está acontecendo, sobre qual tecnologia, sobre o que está mudando, é o que vai te dar vantagem competitiva em cima de todas as outras pessoas. E todas as outras, eu digo daqueles 90% das pessoas que não são experts no que fazem. E aí tem uma outra parte disso que é, por diferença de moeda, hoje em dia a gente trabalha principalmente para os Estados Unidos. A gente fez clientes lá, contatos por lá, e a gente faz. Ganhar em dólar é melhor que ganhar em real. Não tem muito o que explicar qual a diferença que faz. Só que você vive em real. Então você pode cobrar em dólar, mas você pode cobrar menos. E a pessoa, daqui a pouco, para fazer com você ou para fazer com alguém nos Estados Unidos, para ele não faz diferença nenhuma. Se você cobrar menos, porque você pode cobrar menos, porque você vive num lugar que custa menos, essa é a diferença. Eu acho que esse estrago que a AI vai fazer vai ser muito maior em mercados estabelecidos, Estados Unidos e Europa, do que em mercados emergentes igual ao Brasil. Eu acho que essa é uma oportunidade, porque você não precisa, você pode falar com o cliente, você pode usar o ChatGPT para traduzir. Google Translator funcionava, mas meia boca. Você consegue ter cliente fora fazendo um monte de coisa com o ChatGPT, você consegue entregar coisa de texto para ele, consegue fazer um monte de coisa, e eu acho que esse diferencial de você poder fazer coisa é parar de pensar no mercado daqui. Eu acho que é legal pensar no mercado brasileiro e tal, mas AI é para todo mundo, no mundo inteiro, a mesma AI. Não existe o ChatGPT Brasil. Não existe a versão brasileira do ChatGPT. É o ChatGPT para todo mundo. Midjourney é o mesmo Midjourney. O que você consegue fazer no Midjourney é a mesma coisa que um cara nos Estados Unidos consegue fazer no Midjourney. Ele paga $3.000 de aluguel. Você não. Então, essa diferença, o fato de você conseguir fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade de outras pessoas e oferecer para clientes que pagam uma moeda que tem uma diferença grande para onde você está, é importante. Eu entendo que a barreira da língua é algo que ainda é um problema, mas eu acho que uma das coisas que a inteligência artificial vai resolver de uma hora para outra, assim, e eles não vão nem fazer muita farra quando isso for o caso, é você poder falar, porque já tem tradução, já tem simulador de voz. Você fala 5 minutos com a AI, ela entende a sua voz e traduz com o mesmo tom de voz. Você pode falar em português e ela pode falar em inglês com o cara com a sua voz, com a sua entonação, com a sua piadinha sem graça, com tudo do mesmo jeito que você fez. Ou seja, daqui a pouquíssimo tempo, eu acho que coisa de 1 ano, vai ser 100% possível trabalhar com cliente no Japão, com cliente chinês, só falando. Você fala com a AI. A gente já não fala muito no telefone. Vocês, talvez, zero, falar no telefone. Mandar mensagem de texto, é isso. Você fala, você grava a mensagem, manda pro cara em chinês, ele manda, você escuta aquilo, lê em português. Você vai conseguir se comunicar em voz, indo e voltando, fazer trabalho para onde for. O lugar que você quiser, conseguir fazer trabalho com a questão de AI ajudando a isso. E aí, esse é o meu parecer sobre isso. Quem quiser escutar mais sobre quão ruim ou quão bom eu acho que a AI no geral vai ser, a gente pode conversar depois, mas eu queria dar esse parecer em geral sobre o impacto da AI no branding, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Aqui. Oi. Eu gostaria de entender melhor sobre a diferença do impacto da AI inteligência artificial nos Estados Unidos e na Europa do que o impacto dela aqui no Brasil. Eu queria entender melhor a diferença. A questão do impacto econômico. Quando eu falei do impacto, do impacto na economia. AI vai desempregar muita gente. E essa é a questão que eu falei. Não é a AI que vai tirar o seu emprego, mas uma pessoa usando AI vai tirar o seu emprego. As pessoas tentando reduzir, elas vão tentar conseguir mais coisas para reduzir, para ter mais coisa por menos dinheiro. Num momento onde você nivela a qualidade do que todo mundo faz. Porque o Brasil tem muita qualidade de trabalho, isso sempre teve. Tanto que eu pego amigos meus daqui, faço trampo para os Estados Unidos e os caras arregaçam. Mas a AI vai criar uma barra mais democrática. Todo mundo vai ter a mesma chance. Só que quem mora em um lugar caro, e que cobra caro, e que vive caro, esse cara tem menos condição de se adaptar a isso. Esse cara, ele perder 1 ou 2 clientes, para ele é
é um grande problema. Esse um cliente dele que você ganha fazendo alguma coisa com o ChatGPT, para você vale 3 vezes mais do que ele por causa da diferença de moeda. E isso já era uma coisa que estava acontecendo com programação, com outras coisas que são menos... tem uma diferença cultural melhor. Por exemplo, programação não é um negócio que você precisa entender a cultura americana para programar. Lugar igual Índia dominou o mercado de programação, porque fica muito mais fácil o cara fazer na Índia do que contratar um programador americano que cobra em dólar e cobra uma fortuna. Eu acho que essa questão do ChatGPT e de outras ferramentas de tradução e de tudo mais diminuírem a barreira da língua e a barreira cultural, eu acho que isso vai abrir uma oportunidade para pessoas de mercados emergentes, Brasil incluso, e o baque de desemprego e tudo mais vai ser muito mais lá fora. Porque os Estados Unidos têm muito emprego baseado em fazer isso. Tem muita gente que escreve para SEO. O cara é só redator para escrever para o Google achar o site. Que eu acho que esse trampo em si vai acabar. Porque ser achado pelo Google vai parar de ser uma coisa importante, que agora você pergunta para o ChatGPT, em vez dele ficar falando, porque os caras têm que encher linguiça no site para fazer uma página inteira, porque senão você não vê propaganda. Agora você vai lá e procura só aquele pedacinho. Então eu acho que essa produção de conteúdo, blá blá blá, para chamar a atenção de ferramenta de busca, eu acho que vai morrer já. Mesmo que não morra, você pode fazer. Então você não precisa entender inglês perfeito. Se você entender como fazer o prompt certinho e tiver mais ou menos a ideia das palavras-chave que você quer colocar lá, você vai conseguir fazer isso e você vai conseguir competir com um cara que cobra muito mais que você. Então, eu acho que o impacto econômico em países mais estabelecidos vai ser muito pior. Acho que para eles vai ser ruim e para a gente vai ser bom. Entendi. Muito obrigada. Vou fazer uma pergunta para você. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Esse visual Westworld que você fez aí na apresentação foi gerado por 100%. E essa você vê uma questão de coerência. E essa questão de coerência demais. Você viu? Eu criei um branding para essa apresentação, certo? Eu achei as palavras-chave que... o tipo de escultura que eu queria, essa coisa de escultura de mármore, com branco e dourado. Uma vez que eu criei esse bloco da descrição do visual, aí eu colocava uma bússola, copia e cola isso. Um robô esculpindo um negócio, copia e cola esse resto. Esse aqui eu falei que é o tal da engenharia de prompt. E isso é o que você pode oferecer para o cliente. Se o cliente falar, você pega uma marca pequena, e aí esse é o visual que ele quer ir. Você dá esse prompt para ele, dá para o cara de social media dele e fala, toda vez que você for gerar uma imagem para o social media, você coloca o que você quer, um cachorro, copia e cola isso. Essa é uma forma de você criar linguagem visual, de um jeito que antes você tinha que explicar, e você tinha que colocar exemplo, aí você faz aquele manual de marca cheio de faz isso, não faz aquilo, e você dá na mão do cara, ele desgraça o negócio. Com isso, é um jeito de você criar um manual de marca, um manual de identidade visual automático, que o cara só precisa colocar que ideia ele quer e ele copia e cola o resto. E foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu tinha um visual padrão e aí eu só ia mudando o começo da frase para mudar o assunto. Isso que você fala de prompt, de engenharia, essa comunicação entre você e o software, né? Que vai proporcionar um trabalho final de qualidade. Né? Onde eu vejo que a ameaça do emprego, de dançar emprego e o cara ser demitido e um monte de gente perder espaço na área, isso é fundamental. Né? O cara ter o domínio criativo para passar essa informação para o software para gerar um negócio legal. Porque, assim, pensando bem, aquele filme que você falou, eu vi um de pizza e vi um outro de cerveja. Eu fiquei assustado, parecia um filme de horror. Porque o cara comendo a pizza, ele abre uma boca, parece um pitbull, é horrível aquilo. Né? E, assim, eu acho que quem gerou aquela informação, será que quem gerou aquela informação para o software é que passou aquela informação errada? Ou o software que ainda não tem uma competência para fazer um filme de qualidade? Entendeu? Então, o que eu vejo? Eu acho que aonde reside
a segurança que a gente tem, que eu tenho como profissional já estabelecido, mas nunca estabelecido, porque a gente pode levar uma rasteira legal, né? E o pessoal que está vindo agora tem que saber explicar o que você tem na sua cabeça, o processo criativo, você ter essa criatividade em gerar, porque toda vez que você vai criar uma coisa, pelo menos eu, quando eu vou criar alguma coisa, ela vem antes na minha cabeça. E às vezes eu produzo a peça inteira na minha cabeça. Assim eu faço com design, né, e faço também com um artista plástico, a mesma coisa. Até a técnica que eu vou usar, né. Então, assim, se o cara for bom, ele não perde o emprego, ou ele vai ter um emprego legal. Agora, se o cara for meia boca, ele não vai lidar bem com o negócio e vai gerar E toda essa avalanche de coisa que vai surgir aí, que vai surgir com muito mais velocidade, por causa da capacidade da engenharia de inteligência artificial vai colocar no mercado, vai ter que ter aí, de novo, uma seleção qualitativa, né? E isso vai depender do profissional e como ele conversa com o software. E só para falar do exemplo, né, daquele vídeo que é bizarro agora, porque ainda é meio que o começo da tecnologia. Mas o que eu falei é a frase que eu levo para mim. Tudo que você vê hoje é o pior que vai ser. Só vai melhorar. Então, assim, daqui a um mês você vai ver um filme arrebentando já. Sem você ter que fazer a direção de arte de quadro a quadro. Assim. Você fala, eu quero um vídeo disso. Comercial genérico, sabe? Comercial de pasta de dente. Vai fazer, tipo, você não vai precisar nem dar a direção de arte. Você vai falar, comercial de pasta de dente. Porque é tão blasé hoje, já é tão sem graça, tão comercial de margarina, que nem vende mais margarina, mas na minha cabeça ainda é o coisa. Essas coisas sem criatividade, essas coisas óbvias, o lugar comum vai ser o primeiro a morrer. Porque a AI vai acertar, quando você pedir sem a engenharia de prompt, quando você pedir um comercial assim, ele vai dar que esse é o padrão. Para você fazer o diferente, o legal, aí vai entrar o eu quero surrealista, eu quero um comercial de fralda para neném baseado na obra, no movimento cubista. Aí vai sair um negócio legal. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas se você pedir só um comercial de fralda, vai sair igual todos que você já viu. Porque a AI, ela vai copiar o que ela já viu, e o que ela já viu é isso. Eu tô com uma dúvida aqui faz um tempo, na real, que você acha que com a ajuda da inteligência artificial vão ter mais pessoas que são independentes? Por exemplo, eu tenho uma ideia de criar filmes. Eu sozinho vou conseguir criar um filme. Então vou conseguir fazer muito mais coisa. Ser, sei lá, um músico. Eu não vou precisar mais de outras pessoas, então, se eu fosse um expert, as pessoas não deixariam de... Se todo mundo, no caso, fosse expert, as pessoas não deixariam de precisar do produto, então teriam muito mais pessoas produzindo do que recebendo? Se todo mundo pode fazer? Esse é o ponto. Porque você falou, eu vou poder fazer sozinho. Você e todo mundo, entendeu? E aí é onde entra o problema aqui. Ser capaz de fazer para de ser o importante. É o que você faz. E não o quão bem você faz, certo? Igual teve a música do Drake que fizeram lá. Pegaram a voz do Drake, fizeram uma letra besta e colocaram lá. Ficou igual a coisa do Drake. Pra mim, ficou exatamente igual a música do Drake. Porque eu acho a música do Drake, blé. Eu acho sem graça. E esse é o lance. É tão simples o que ele faz, que a AI fez perfeito. Certo? E aí que vai entrar o lance de, tipo, não é só fazer música. Não é só querer fazer. É tipo, por que eu vou querer escutar a sua música? E aí não tem a ver com a sua capacidade de tocar, com a sua capacidade de executar, porque isso todo mundo vai ter. A capacidade técnica de fazer um negócio, o que eu acho ótimo, certo? Que é pegar o cara que é mega criativo, que tem uma sacada incrível de um negócio para fazer, não consegue fazer porque ele não tem a capacidade, ele não consegue tocar um instrumento bem o suficiente, ou ele não consegue produzir a música bem. Agora você tem uma ideia fodida, você faz e nada vai te parar. Vai ter mais um monte de gente fazendo a mesma coisa. Certo? Aí você vai estar disputando com um monte de gente que teve ideias tão legais quanto a sua. Só que eu acho que vai parar de ser uma proficiência na ferramenta e mais o quanto você é bom no que você faz. Como você vai conseguir fazer algo diferente?
Como você vai conseguir produzir uma música, um clipe diferente? Aquele negócio que eu falei, você vai ter que entender o que faz uma música ser diferente, que tipo de na teoria, e não na técnica de tocar, mas teoria musical vai passar a ser muito mais importante. Certo? Que aí você vai ter que entender que acorde que é legal. Ah, eu quero fazer um acorde com uma nona aumentada. Tipo, você vai ter que falar isso pra AI pra ela executar. Ela vai executar. Mas onde você vai ter a nuance, onde você vai fazer tempo quebrado e você vai fazer coisa legal, vai ser na sua capacidade de imaginar e descrever bem. Não na sua capacidade de executar o que você imaginou e descreveu. E esse é o ponto onde eu falo, a teoria vai voltar a ter mais relevância do que a prática. Num monte de aspectos. Ótima palestra, muito legal, assunto super pertinente aí para trazer para os nossos estudantes. E muito se fala, e tem se falado aqui, da questão da perda de empregos, né, pelos profissionais, né? Mas como que você vê que as agências, né, a gente está com a app aqui hoje, inclusive, né, como é que você entende que a inteligência artificial vai impactar as agências, né, as pessoas jurídicas constituídas? Quando você falou assim, somos duas pessoas que quanto mais você oferece, mais você fideliza o cliente, e de fato, eu vivo isso diariamente. E hoje talvez não faça tanto sentido, ou as empresas que são estruturadas, que tem lá 15, 20, 50 colaboradores, e aí um cara com 2 pessoas no escritório, sei lá, no interior de São Paulo, no interior do Pará, que tem acesso à internet, vai fazer tão bem quanto um cara que está na Berrine, por exemplo, né? E esses caras que estão na Berrine vão sofrer mais no sentido de ter a concorrência de quem tem um investimento menor em infra, por exemplo, ou tem um custo fixo menor, e vai poder fazer tão quanto ou até melhor do que uma estrutura maior, né? Como é que você enxerga isso, né? Como é que vai ser o impacto para as agências daqui para frente, né? Que as agências vão... Qual é o norte, né, na sua visão? Valeu, obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu acho que todo mundo sofre, certo? E cada um sofre de um jeito. O seu sofrimento vai gerar você demitir 50% das pessoas que trabalham para você. Você não vai sofrer sozinho. Você não vai pegar e falar, não, a gente está ganhando menos, mas eu vou continuar pagando o salário de todo mundo aqui. Você não vai. Você vai pegar metade dos seus melhores funcionários e os outros vão. Principalmente porque os estúdios de 2 pessoas vão começar a disputar. Ou você aumenta muito o ticket médio do que você faz, ou você usa AI para você subir um nível, certo? E atender clientes maiores do que você atende hoje para manter a mesma estrutura, ou você encolhe a estrutura e disputa com o duo que faz isso. E esse é o lance, a pressão vai ser de todos os lados. Eu acho que ninguém não vai sofrer a pressão, certo? Porque a agência gigante vai ter o cara que vai encolher, vai ter o cara que vai crescer. Então assim, você falar, não, a gente está perdendo muito dinheiro, eu vou demitir, você vai reduzir. Ou você pode falar, não, eu quero manter os 50 funcionários e agora a gente vai disputar com a FNASCA. Vamos lá. Você vai. Eles vão se dar mal e eles vão ter que demitir alguém. Então, assim, alguém vai demitir alguém pra cima porque quem tá embaixo no zero hoje vai empurrar. Então, por isso que eu falo, quanto pior você tá, melhor pra hoje em dia. Se você é uma pessoa sozinha que tinha que ir atrás de agência para conseguir o trampo, você não vai, porque as agências vão estar cortando. Se você era uma agência pequena, você vai ter que ir para cima ou enxugar. Só que ao mesmo tempo, você era o cara sozinho que podia fazer esse monte de coisa. Você e outros 20 milhões. Então, é por isso que eu acho que o impacto da AI ele é impossível de não ser gigante. Porque, no final das contas, é um crescimento de produtividade maior do que a capacidade do mercado de absorver tanta produtividade. Você tem 100 pessoas que produzem 10 sacos de feijão. De repente, 2 produzem 10 sacos de feijão. Pode ser que as pessoas comecem a consumir 100 sacos de feijão daqui a um ano. Mas eu acho que a capacidade do mercado absorver a quantidade de conteúdo que vai ser produzido vai ser mais lenta do que a capacidade desse conteúdo subir. Então, assim, eu acho que no começo, agora, assim, no próximo 1 ano, vai ser tipo correria, assim, vai ser todo mundo no desespero, tomando atitude muito louca, e vai ser isso, vai ser tipo, vamos demitir 50% das pessoas antes. Você não vai nem esperar dar o problema. Você vai falar, é melhor cortar agora e vai. Só que você está jogando 25 funcionários que vão disputar
com você, não diretamente, mas um pouquinho. Por isso que eu falei, eu acho que essa questão da velocidade que isso aconteceu e do número de pessoas que isso atingiu ao mesmo tempo, eu dei a dica de, tipo, você pode ser o que vai se dar bem, mas assim, mais gente vai... Ou 50% das pessoas vão se dar mal. Certo? Não existe um cenário onde todo mundo sai bem disso. Assim. Muita gente vai... Quem vai se dar bem provavelmente vai ser o cliente, que sempre se dá, quem está com o dinheiro na mão sempre se dá. O cliente vai ter mais gente oferecendo coisa por menos dinheiro, mas eu acho que quem faz o serviço hoje, porque a produtividade vai aumentar muito mais rápido do que a demanda, vai ser bem pesado assim, pro mercado em geral. Oi, Ricardo, queria ainda completar a pergunta do nosso aqui, o professor, e dizer para você, quando você fala em produtividade maior, né, e nessa transformação que a gente está passando, eu te pergunto, fazendo uma linha do tempo, a gente já estava nessa transição de transformação digital imensa. Aí, quando a gente chegou na pandemia, foram praticamente, enfim, todo o tempo de quarentena longa que a gente teve, muito maior do que 40, né? Acelerou isso de uma maneira potencializada, assim, em todas as áreas. Na nossa área também, prova disso, enfim, é tudo que a gente vive, não só em agências, mas eu digo na indústria da comunicação como um todo, né? Essas transformações estão aceleradas ainda mais agora com inteligência artificial, que estava engatinhando e que também potencializou. Quando você fala de produtividade que vai ser maior, né, e ao mesmo tempo vocês dois, tanto o Ribamar quanto você, falam da questão da qualidade, né, da qualidade que vem com o teu repertório, com a teoria que você falou, com a história da arte, ou enfim, a gente está falando de design, mas todo o conhecimento e repertório que você tem que ter. Você acha que essa questão da criatividade, né, que desemboca por um processo, como o Ribamar falou, que está lá na cabeça dele, que pensou e que tem um repertório, você acha que isso daí vai aumentar também? Porque a impressão que eu vejo agora, eu queria que você comentasse sobre isso, é que a inteligência artificial será a ferramenta que vai facilitar em vários momentos. O redator que não sabe e tudo mais. No entanto, né, vão ser produtos de prateleira, isto é, o que o chat faz são produtos de prateleira que não inclui aí a questão da criatividade e do diferencial. Isso também vai aumentar, que é um pouco que o aluno estava perguntando, vai ter um monte de gente com qualidade, mais qualificada, ou o chat, né, ou, enfim, a inteligência artificial, não só o chat, a inteligência vai estar ali disponível para todos, para quem tem a criatividade, quem tem o repertório, quem se preparou, e também vai estar para aquele cara que sempre foi ali no plano, ele está ali, né, a régua dele nunca sobe, né, e ao mesmo tempo esse cara vai ser expurgado do mercado porque ele sempre foi. Uma hora ele vai aqui, vai ali, mas ele acaba saindo. Você acha que as pessoas terão mais qualidade também, quando você fala de produtividade? Porque produtividade, para mim, sempre inclui qualidade. Se for 100, não vale. Como vai ser isso? São algumas questões. Uma, que o mercado para qualidade é menor do que o mercado para quantidade. Isso é o principal problema. Tanto que uma coisa que a gente começou a fazer... No começo a gente pegava aquele cliente que tinha o pior produto, o site feio, a coisa feia, e falava, vamos atrás desse cara. É impossível você vender para esse cara. Porque o cara que tem a coisa feia, ele tem feia porque gosta. Porque não falta gente boa para fazer... Não falta... Eu conheço pouquíssima gente que eu falo, nossa, o trampo desse cara é ruim. Todo mundo que eu conheço faz um trampo fodido, pela falta de outra palavra. O que não tem é cliente que quer aquilo, porque o cliente ou não quer pagar pela diferença, que às vezes nem é tanta, porque tem cara que cobra barato e faz bem, mas o cliente tem mau gosto. O cliente tem mau gosto. Você não consegue vender qualidade pro cara que tem mau gosto. Ele quer mais. Se você falar, você quer bonito ou você quer um monte?
cara vai falar um monte. 95% dos clientes vão falar, eu quero um monte em vez de eu quero bonito. Então, por isso que eu falo de produtividade. Porque a qualidade vai ser boa para você. Você vai ficar feliz porque saiu com mais qualidade. O cliente quer quantidade. Você falar, você quer um post de Instagram lindo, que eu contratei um artista 3D para fazer do zero, ou você quer 25 posts meia boca que eu fiz no Midjourney no final de semana? 25 posts. Então, o problema é, o mercado de qualidade é menor do que o mercado de quantidade. Então, a quantidade vai ser... E a quantidade é o que alimenta a agência. De vez em quando você pega um cliente que tem bom gosto, que você faz aquele portfólio bom, ou você tem que dar uma engambelada na peça que foi meia boca para ficar bonita no portfólio, porque você quer vender o bonito. Mas é difícil isso. O que eu acho o motivo pelo qual as pessoas não têm olho para design é porque elas não consomem design. O mundo é feito de design feio. Você vê design feio toda hora. Então você acostuma com... A gente vê... É o que eu já falei. O designer querer vender o que você acha bonito para o cliente, você está falando outra língua. Você vê design o dia inteiro. Você consome arte. Você vê filme bonito. Você vê o Wes Anderson. O cara assiste a Globo. E aí você quer vender o Wes Anderson para o cara, ele não entende. O que eu acho que vai acontecer mas o tempo de execução, volume de produtividade vai aumentar de uma hora para outra. Daqui a alguns anos, talvez, certo? Porque vai ter mais design bonito em todo canto, porque o logo da padaria vai ser bonito porque alguém fez no Midjourney, o logo, tudo vai ser mais bonito, certo? A pastelaria vai ter um logo bonito. Design vai passar a ser uma coisa, um lugar comum que todo mundo vai entender, e aí você vai treinar as pessoas a quererem design mais bonito. Só que o tempo que leva a treinar a população a ter olho para design é muito maior do que o tempo que vai demorar para a AI inundar o mercado com um monte de design mais ou menos. E o problema vai acontecer, só que um vai acontecer 1000 vezes mais rápido do que o outro, e eu acho que até o mercado se acerta. Vai ter o cara que vai querer comprar qualidade, ele vai querer pagar mais barato também, porque agora ele sabe que tem qualidade, mas eu acho que o mercado de quem compra qualidade é tão pequeno, é igual falar, eu quero vender só Ferrari porque é mais caro. Mas tem 10 caras que compram. Eu só quero completar aqui para você mais sobre o aspecto histórico, pessoal, porque ele fez essa linha do tempo. Isso me lembra um pouco, né? Você era bem novo, mas eu vivi isso e Ribamar também viveu. Quando nós passamos do analógico para composição fotográfica, que a gente, como é que chamava? Fotocomposição. Então, eu sempre, né, como publicitária, nós só tínhamos duas alternativas: ou contratar um ilustrador, um design, um desenhista, né? No caso, os dois são DNA design e ele mais com programação, ou então você falava aquilo que o Ricardo falou no começo. Eu quero que seja assim, 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 quero que tenha em perspectiva e tal. Essa transformação que a gente está vivendo, parte dela, queria só que você comentasse sobre isso, me lembra muito a transformação para a computação gráfica, quando a gente, para ter uma perspectiva, um fundo, né, infinito, a gente precisava desenhar e pedir para os caras que desenhavam fazer isso. E aí, de repente, eu cheguei lá numa máquina, numa empresa, numa gráfica, e pedia para eles, faça um fundo, não é fundo infinito, é ponto de fuga. Quem assistiu aqui a trilogia, né, da Guerra nas Estrelas, Star Wars, lembra disso. Quando subiam os caracteres, a gente pedia. E aí, de repente, eu falei, nossa, e o cara que fazia isso para mim? Né? E o ilustrador que fazia isso para as minhas campanhas? Não precisava mais, ia lá na gráfica e pedia. O mercado foi se rearranjando, os profissionais foram, né, pensando. Então, eu vejo um pouco disso. Queria ver o que é tão diferente agora, Ricardo, né? Que eu também sinto que é muito mais do que aquilo que a máquina na gráfica entregava para a gente. Vocês todos aqui, quase todos aqui, olham a parte de design pronta, né? A gente olhava a prancheta e as pessoas desenhando. Então, hoje é muito mais agressivo. Então, assim, comenta um pouco sobre isso, porque isso ilustra também para o pensamento
crescimento de todos, eles que são da nova geração e nós que estamos, eu, né, na verdade, que estou numa outra geração e vocês todos aqui que eu olho estão numa intermediária. Acho que é bem importante porque você vive isso em sua essência, tá? Pelo que eu estou vendo. De novo, aquele slide dos 100 milhões de usuários. Quando as pessoas pararam de trabalhar com fotolito e começaram a trabalhar direto na placa, quanto tempo demorou para ter 100 milhões de usuários disso? Quanto tempo demorou para ter... o Photoshop apareceu, as pessoas tinham que fazer composição na mão, dupla exposição, não sei o que lá. Quanto tempo demorou para o Photoshop chegar a 100 milhões de usuários? Anos, 10 anos. ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. O problema é a velocidade, e por causa daquela questão de que uma coisa é construída em cima da outra... Pessoal, silêncio, por favor. Obrigado. Uma coisa é construída em cima da outra. A questão é volume de população. Certo? Um negócio que atingiu, que seja 1% da população em coisa de 6 meses, nenhum mercado é capaz de reagir nessa velocidade a essa quantidade de coisa. Então, assim, é igual a tudo, certo? É igual quando surgiu o carro, quem vendia cavalo ficou na mão. Quando surgiu a máquina fotográfica digital, quem vendia filme ficou na mão. Só que demorou anos para a máquina digital substituir a máquina de filme. Então, o cara não ia trocar agora. E outra, você já tinha comprado a máquina de filme, você ia continuar usando a máquina de filme. Aí, quando você fosse trocar, você ia trocar pela digital. O processo de transição demorou anos. O processo de transição era, o cara usava Photoshop ontem, e ele fala, Midjourney, ele muda e tá... Hoje todo mundo que está aqui vai sair e vai estar usando o ChatGPT, ou Midjourney. Ninguém precisa comprar software, ninguém precisa trocar de máquina, ninguém precisa... A barreira de entrada para essa nova tecnologia, porque todo mundo tem celular no bolso, porque todo mundo tem um laptop na mão, é uma transição gigante, tipo a revolução industrial, a invenção da roda, é um negócio, eu acho que é desse tamanho, e porque eu estou falando da indústria de design, é uma coisa aqui, tem todo o outro resto que entra na visão do apocalipse. É uma coisa que é um impacto gigante com 0 de atrito na entrada. 0. Alguém que nunca mexeu, alguém que não sabe mexer no Photoshop hoje pode estar fazendo design, se o cara for inspiradão, igual o rapaz ali, ele pode fazer melhor do que o cara que passou 10 anos aprendendo a mexer. Ele tem uma sacada de música da hora, vai lá, faz um o negócio compõe o coisa, ele lança uma música. Teve cara que estudou música 10 anos. Um cara com uma ideia bacana agora vai lá e faz. De hoje para amanhã. Nenhum mercado está preparado para a velocidade da mudança no volume de mudança que é. E eu acho que por isso que é... Assim, eu concordo que é a mesma coisa, só que no acelerado 1000 vezes. Então. Não, porque o metaverso é você vai lá se você quiser. E ninguém vai fazer dinheiro. Eu fiz dinheiro no metaverso quando eu tinha o Second Life, que foi o primeiro. Eu fiz a ilha de não sei o que lá. Mas ainda é aquela coisa, é opcional. Você vai no metaverso se você quiser. O metaverso é um outro mercado, é um mercado paralelo. Ninguém vai usar o metaverso para fazer campanha de margarina. Ou pode ter um cara que faça coisa. A questão é, o Midjourney e todas essas ferramentas de AI, elas não criam um mercado novo. Elas não estão abrindo uma outra... Não é como se fosse uma outra internet. Eles estão pegando o mesmo mercado que existe e substituindo e multiplicando a produtividade por 1000. Então esse é o problema. Quando você tem uma coisa que é nova e ela cria um mercado novo, que as pessoas podem ir ou podem não ir, igual criptomoeda. Você pode ir ou você pode não ir. O que as ferramentas de AI, porque elas estão em todo lugar, certo? Porque a ferramenta de AI vai atrapalhar a vida da secretária. A pessoa que fica lá para receber ligação e anotar recado vai ser mandada embora. O cara que trabalha no caixa vai ser mandado embora. Então, assim, todo mundo vai ser mandado embora, porque o negócio faz tão bem quanto, e esse é o problema do ChatGPT especificamente, certo? Porque ele é mais geral. O Midjourney é uma coisa que só o designer vai ligar. ChatGPT, ele faz melhor o trabalho do que 90% das pessoas que eu conheço. Você pegar para alguém e falar, me analisa esse contrato aqui.
Quanto advogado meia boca não tem por aí que o cara não sabe nada? O ChatGPT é melhor que 90% dos advogados. O ChatGPT é melhor que 90% das secretárias. O ChatGPT discute física quântica melhor que 90% das pessoas. O ChatGPT, ele é melhor na maioria das coisas do que a maioria das pessoas. E esse é o negócio. E assim, você não precisa instalar nada, você não precisa entender nada, você fala. Todas as outras coisas, você tem interface gráfica, você tem que aprender a digitar, você tem que aprender a mexer. O ChatGPT, minha mãe não sabe usar celular. Ela aperta lá, ela se perde, ela me dá para desligar. Se eu der o ChatGPT na mão da minha mãe, ela usa. Porque você só precisa escrever, você pergunta do jeito que você pergunta. Tem zero aprendizado, a curva de aprendizado é zero, a capacidade dele de fazer as coisas não é o melhor. Mas assim, é um melhor médico do que muito médico ruim que você vai aí. É uma melhor nutricionista do que um monte de nutricionista ruim que você vai por aí. O cara que fica prometendo, é só você comer alface a vida inteira. Você perguntar pro ChatGPT, ele nunca vai falar. O expert de Instagram, sabe, o sabidão que quer dar dica de tudo, o ChatGPT é melhor que 90% do expert de Instagram, para qualquer assunto. Tira dor na mão. Se você perguntar, se você falar, eu tô falando sério, se você perguntar pro ChatGPT que você tem dor lombar no lugar aqui, ele vai te passar uma série de aquecimentos para fazer uma série de alongamentos que vai ser melhor do que 90% das pessoas que fazem isso para vender. E esse é o problema. Ser melhor do que... Não precisa ser 90%, certo? Ser melhor, uma coisa que não cobra, uma coisa que não dorme, uma coisa que não come, uma coisa que pode trabalhar 1000 horas seguidas sem respirar, ser melhor que 50% das pessoas que existem nas coisas respectivas delas, é um impacto que o mundo não está preparado para isso, certo? Não tá, e as pessoas vão correr atrás de salvar dinheiro, certo? O cara não vai ficar a secretária dele, ele gosta muito da secretária dele, só que ele vai pagar nada para alguém fazer melhor que ela vai para a rua. Então esse é o grosso onde sai do design, mas entra no minha visão meio apocalíptica da AI. Mesmo que a AI não domine, certo? Não vai ter robô, não vai ter a Skynet que vai descer drone matando todo mundo. Mesmo se isso não acontecer, o impacto vai ser muito maior do que a gente está preparado. E assim, nada funciona nessa velocidade. A social media está aí há anos fazendo cagada para todo canto, acabando com a verdade, fazendo tudo errado, e a gente até hoje não conseguiu criar uma regulamentação para social media, e tá aí, foi fazendo devagarzinho, e chegou onde chegou. O ChatGPT vai fazer 10 vezes mais rápido. Você acha que a gente vai conseguir criar alguma coisa para regulamentar? Então, assim, vai ser meio que um Deus nos acuda. Todo mundo vai se dar mal? Não, mas muita gente vai, e quem se preparar melhor vai se dar menos mal do que quem não se preparou. Yeah.